Nós estamos em uma série, guiados pela palavra. Vamos dar prosseguimento a essa série. O tema da mensagem de hoje é o cristianismo prático. E eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia, ou se você quiser acompanhar por aqui, você pode ficar livre, em 1 João 3, do versículo 16 até o versículo 18. A síntese dessa passagem está no versículo 18, mas eu gostaria de ler alguns versículos antes para contextualizar, para ficar mais claro e mais simples, para que os irmãos entendam o que eu vou dizer. 1 João capítulo 3, versículo 16 ao 18, diz assim, NVI, tá? Por favor. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? O 18, filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus na terra, há uma coisa muito clara para nós, que o que Jesus falava, o que Jesus dizia, existia uma correlação muito clara e muito real do que Jesus dizia e do que ele fazia. Existia uma conexão muito real nas palavras de Jesus com as atitudes e as demonstrações de Jesus. Jesus não foi um homem que falou sobre o amor. Ele demonstrou o amor quando ele se entregou na cruz. A maior demonstração do amor de Deus foi a cruz do Calvário. Jesus não se contentou somente com o falar que amava. Jesus, ele provou o seu amor quando ele se entregou pela humanidade. E isso é muito simples de entender, muito claro. E tendo isso em mente, esse versículo, esse texto que nós acabamos de ler, do versículo 16 até o versículo 18, tem alguns pontos que são muito importantes, tendo isso em mente. Primeiro, o amor, ele não é um discurso teórico. Ele não pode ser um discurso teórico depois do que eu acabei de dizer. Jesus, ele falou que amava e ele demonstrou o seu amor. Então o amor, ele não pode ser meramente um discurso teórico de palavras ou de boca, como diz o texto, mas ele é uma demonstração prática, uma ação, um movimento. O próprio texto diz de ação e em verdade. O amor, ele não é meramente o que falamos, mas o que fazemos. Quando nós pegamos esse texto de 1 João capítulo 3, do versículo 16 ao 18, e estudamos um pouco mais a fundo, nós percebemos que o amor aqui não é uma questão de sentimento. Por mais que o sentimento, o amor, ele pode tocar os nossos sentimentos, esse texto, o amor, ele não é uma questão de sentimento, mas é uma questão de movimento. Ou seja, o amor aqui é um movimento em direção a quem precisa. É um movimento em direção do necessitado, das pessoas que estão precisando de ajuda. Então, meus amigos, irmãos, nós não amamos com discursos eloquentes, meramente. Nós não amamos com discursos regados de emoção, mas nós amamos com uma demonstração prática, um movimento em direção às pessoas que precisam, para aliviar a dor e socorrer em suas necessidades. Ele não é um discurso, meramente um discurso. Qual é o fato? Qual é a grande questão? É que hoje nós nos contentamos somente com falar. Nós nos contentamos somente com o falar. E vocês vão entender daqui para frente que o problema não é dizer ou falar ou se comunicar. Mas nós, irmãos, somos uma geração que gosta de falar.
que gosta de se justificar, que gosta realmente de dizer, de falar. Nós amamos falar, essa é a verdade. Os padrões dessa era, os padrões governados por essa sociedade, pelo o rei desta era, que é Satanás, ele sempre vai nos lançar para os extremos. Sempre. Ele vai nos lançar para os extremos. Nós precisamos entender uma coisa: a igreja e a comunidade, ela não é um auditório para que alguém fale e os outros escutem. Ela não se resume a isso, em uma plateia de pessoas e um orador aqui dizendo e vocês escutando e concordando. Ela não se resume a isso. E também ela não se resume a ser uma entidade filantrópica que vive prestando serviços à sociedade. A igreja não é isso. O que essa era vai dizer e vai jogar você sempre para as extremidades. Talvez vocês já escutaram coisas como essas. Ah, mas vocês não falam nada. Ah, vocês mas não disciplinam. Vocês não ensinam. Vocês não falam, blá, blá, blá. E tem um outro grupo de pessoas que fala: ah, vocês têm a cabeça inchada e as pernas atrofiadas. Vocês não fazem nada. Vocês não prestam ajuda a ninguém. Então sempre há um padrão, uma relação entre as extremidades e qual é o lugar certo? É uma boa pergunta. Para onde eu vou? Se falar está errado, se praticar também está. O que eu preciso fazer? É sobre isso a palavra. Porque o cristianismo está exatamente no centro dessa discussão. O evangelho de Jesus está exatamente no ponto central dessa discussão entre a teoria e a prática. E o que o Espírito Santo está nos instruindo e quer nos instruir nesta noite é viver expressando o verdadeiro cristianismo. Aquele cristianismo, irmãos, que os irmãos lá de Atos, os primeiros a serem declarados cristãos, que são pequenos cristos, pessoas que realmente expressavam os valores e os princípios de Jesus, pessoas que expressavam os ensinamentos do Cristo. Isso é o verdadeiro evangelho. Isso é um cristianismo autêntico. Mas existem algumas mentiras sendo estabelecidas nesse tempo com relação a isso. A teoria e a prática, existe uma discussão eterna. Como eu falei, pessoas que se julgam muito inteligentes, muito letradas, e pessoas que se julgam que servem demais e que ajudam demais. O que está certo? Eu queria dizer sobre isso. A palavra é sobre isso. Qual é a verdade de Jesus que precisa guiar a nossa vida? O que Jesus fala sobre isso? O que a palavra fala sobre isso? O que é ser realmente um cristão autêntico? O que tem a ver o que Tiago fala sobre a religião pura? Coisas muito práticas nós vamos trabalhar aqui. Mas eu preciso da sua atenção, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. E existem algumas coisas, irmãos, práticas que o Senhor quer falar hoje, muito práticas, que vai nos ajudar muito a identificar o ponto de um cristianismo puro, de um cristianismo autêntico, de um cristianismo prático, dentro dessa confusão que se instaurou nesse tempo. Qual é o papel da igreja? Para alguns é ensinar, para outros
é cuidar, para outros é outro, é lá, é cá. Vamos lá. Abra comigo Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20 diz assim: meus amados irmãos, situação prática, irmãos. Nós estamos falando sobre relacionamentos. Estamos falando de um relacionamento da igreja, da comunidade. Preste atenção. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se, pois a ira não produz a justiça de Deus. Nós vivemos em um tempo da comunicação. Sim ou não? Existe uma facilidade de comunicação, e a tecnologia nos ajuda muito nisso. Vivemos em um tempo da comunicação. E a comunicação, o falar, é a chave de um relacionamento saudável. Não existe relacionamento sem comunicação. Ok, gente? Se você não fala nada, você não se relaciona. Na verdade, a oração já é uma comunicação. É a forma de nós conversarmos com Deus. O relacionamento, ele é pautado em um diálogo, não em um monólogo. Se eu relaciono com Deus ou com o meu irmão e só eu que falo, tem algum problema. Mas uma comunicação, quando eu escuto e falo, daí fluem os relacionamentos saudáveis. Mas, dependendo da maneira como eu me comunico, nós podemos dar vida ou morte aos relacionamentos. Como eu me comunico, eu posso dar vida a um relacionamento ou eu posso matar esse relacionamento. E um verdadeiro crente, um cristão autêntico, ele tem que saber controlar tanto o verbal, ele tem que ter um controle tanto verbal quanto emocional. É o que nós acabamos de ler. Ele tem que saber controlar a sua boca e as suas emoções. Ele tem que saber lidar bem com a palavra e também com a ira. E é sobre isso que Tiago está falando nesse texto. A primeira coisa que Tiago fala é que nós precisamos estar prontos para ouvir. Prontos para ouvir. O termo pronto aqui é o grego táxi. É de onde deriva a palavra táxi. O senhor merece taxista. A palavra pronto aqui no grego é táxis, de onde se deriva a palavra táxi. O táxi é um carro de serviço. Ele deve estar sempre disponível. O seu objetivo é atender o cliente sempre. Se vamos usar um táxi, é porque temos pressa, nós não podemos esperar. Então eu perdi um ônibus, táxi. Eu estou atrasado para o serviço, meu Deus do céu, perdi hora. Vou no ponto, está lá o seu Meirelles, 6 horas da manhã para te atender. Pronto. Meu Deus do céu, perdi, vou perder o avião. Táxi. Ele tem que estar sempre pronto. Assim ocorre também com a comunicação. Devemos ser rápidos para ouvir. Rápidos para ouvir. Zenão, que é... Jesus. Zenão, que é um pensador antigo, ele dizia algo que é um ditado muito conhecido: nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca, assim podemos escutar mais e falar menos. Não é? Conhecido. É preciso que nós estejamos prontos para ouvir, prontos, a voz de Deus e a voz do próximo.
O problema é que hoje nós perdemos o interesse em ouvir. E o resultado disso são famílias em desarmonia e uma sociedade completamente fragmentada, porque nós perdemos a capacidade de ouvir. Se nós estivéssemos prontos para ouvir, com a mesma disposição que estamos prontos para falar, certamente haveria muito menos brigas e contendas e muito mais encontros abençoadores e saudáveis entre nós. Se nós tivéssemos a mesma disposição em ouvir do que nós temos para falar, muito do que acontece dentro dos relacionamentos interpessoais seriam resolvidos. Qual é o grande problema? Eu não sei escutar. As pessoas hoje procuram os divãs dos psicanalistas, porque sentem necessidade de falar. Não conseguem armazenar dentro do seu coração as pressões e decepções sem abrir o coração para alguém, e isso inclusive é uma orientação do próprio Tiago, que fala para confessarmos os nossos pecados uns aos outros, porque nesse confessar há cura. E o confessar aqui é falar. Então o problema não é falar, nós vamos entender isso um pouco para frente. Falar, ele é uma necessidade básica, e o ouvir é uma responsabilidade vital. Falar é necessário, ouvir é vital. Para aqueles que desejam relacionamentos mais saudáveis e maduros, falar é necessário e ouvir é vital. Aprender a ouvir as pessoas é uma das maneiras mais eficazes de fazer amigos. Eu acho que quase todos aqui já provaram um pouco disso. Você se assenta em algum lugar por aí e alguém chega que gosta de falar e você dá ouvido a essa pessoa e ali você forma uma amizade. É uma das maneiras mais eficazes de construir amizades, é o ouvir. Nós precisamos disponibilizar tempo e atenção aos outros. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Esta é uma regra de ouro da comunicação. Amar, adorar a Deus, amar as pessoas e utilizar os recursos. Mas hoje nós estamos substituindo os relacionamentos por coisas. Teve uma vez que o Senhor me trouxe uma impressão forte, eu disse isso para vocês aqui já, que se o diabo, foi uma frase na verdade, que se o diabo ele não conseguir te destruir pelo pecado, ele vai te ocupar. E é o que tem acontecido hoje em dia. A nossa vida é uma verdadeira loucura. Acordamos de manhã, naquela pressão alta, não sabemos nem como é que passa o dia. Nós estamos substituindo os relacionamentos por coisas. Pais já não têm mais tempo para os seus filhos, porque eles estão muito ocupados e não podem ajudar os filhos a fazer a tarefa. Qual foi a última vez que você ajudou o seu filho a fazer a tarefa? Qual foi a última vez que você ouviu os seus filhos com as suas fantasias de criança? Qual foi a última vez que você ouviu as angústias do seu filho que é adolescente? O diálogo está morrendo entre marido e mulher, os casamentos estão se acabando, o índice de divórcio está crescendo espantosamente. Por quê? Porque nós começamos a correr atrás do urgente e deixamos o que é importante de lado. Estamos valorizando mais as coisas do que os relacionamentos. Estamos substituindo pessoas por coisas. É isso que
o diabo tem colocado de forma muito eficaz dentro da família e dentro das comunidades. Atividades têm substituído as pessoas. Projetos pessoais têm substituído as pessoas. Nós precisamos aprender, as pessoas estão em primeiro lugar. E isso passa em ouvir. A segunda coisa, nós devemos ser tardios em falar. Precisamos estar atentos sobre o que falamos, como falamos, quando falamos, com quem falamos e por que falamos. Nossa, mas isso é rigoroso demais, eu não posso nem abrir a boca mais. Eu vou ler alguns textos aqui que precisa trazer temor no nosso coração do que nós estamos falando. E como eu falei no início, nós gostamos de falar, muito. Existe uma pesquisa feita por John MacArthur, que já deve estar até desatualizada por esse tempo, mas é muito interessante. É estimado que, em média, as pessoas falam 18.000 palavras por dia. E tem gente que fala mais. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem gente que fala menos. Mas, se você colocar pessoas que falam muito, pessoas que falam média, dá em média 18.000 palavras por dia. Isso significa, irmãos, que você preenche 54 páginas de um livro. Se você fizer um montante nisso em um ano, será o suficiente para preencher 66 livros de 800 páginas. É pouco para falar, hein? Estima-se que, em média, as pessoas passam 1/5 do tempo de vida falando. Ou seja, se uma pessoa tem 80 anos, ela passa 16 anos falando ininterruptamente. Falando 16 anos sem parar. 16 anos falando. E a palavra aqui é tardio, que é no grego brados. Sabe o que significa? Essa palavra dá a ideia de uma pessoa que tem dificuldade intelectual para compreender de início e necessita de um tempo para reflexão. Isso é tardio. É uma pessoa que tem dificuldade, passa a ideia de uma pessoa com dificuldade de raciocinar rápido e precisa de um tempo para conseguir responder. O que Tiago está dizendo, irmãos, é que nós devemos refletir primeiro e não falar de imediato. É preciso saber a hora de falar e também o que falar. O que nós temos falado é uma pergunta. O que nós temos falado é verdadeiro? O que nós temos falado é oportuno? O que nós temos falado edifica? O que nós temos falado transmite graça aos que ouvem? Faz uma reflexão aí, meu irmão. É verdadeiro? É oportuno ou é fora de hora? Edifica? Transmite graça? Isso me faz lembrar de João capítulo 8, quando é levado até Jesus uma mulher pega em adultério. Os mestres da lei já chegam com todos os argumentos diante de Jesus e fala: olha, Jesus, essa mulher aqui foi pega em adultério e a lei de Moisés manda matar apedrejado. O que o Senhor vai fazer? Vocês lembram dessa passagem? O que Jesus fez? O que ele fez? Ele se inclinou e começou a escrever na areia. Interessante a atitude de Jesus, porque ele tinha todos os argumentos para falar. Se fosse eu, irmãos, se fosse eu, ia abrir o livro, ia falar, ia explicar, ia falar. Jesus se inclina e começa a escrever.
E depois de um tempo, de muito alvoroço, Jesus fala um pouco as palavras. Quais são as palavras que Jesus falou? Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E o único ruído que se ouviu naquele lugar foi das pedras caindo ao chão. A pergunta é: Jesus falou ou não? Mas ele falou na hora certa, da forma certa. Ele falou o que precisava ser falado. E geralmente nós falamos antes de pensar, de ouvir, de orar e de medir as consequências do que nós estamos falando. E nós devemos ter muito cuidado com isso, irmão. Sabe por quê? Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. As palavras podem dar vida ou matar. Davi orou em Salmo 141, versículo 3: põe, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. É necessário nós entendermos o que nós estamos falando, irmãos. E a terceira coisa, tardio em irar-se. O termo é brados. Tiago está dizendo que a ira deve ser tratada com reflexos lentos. A maior demonstração de força está no autodomínio e não no domínio sobre as pessoas. Melhor é ser longânimo do que valente, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Provérbios capítulo 16, 32. A maior demonstração de força está no autocontrole e não no domínio sobre os outros. Porque há dois perigos da ira. Primeiro, a explosão da ira, ou seja, o temperamento indisciplinado. E segundo, a implosão da ira, ou seja, o temperamento encavernado. Uns atacam, quebram, xingam, cospem. Os outros guardam a ira e levam para o seu interior. Mas essa fera enjaulada, irmãos, destrói tudo por dentro. A saúde, a paz, a comunicação com Deus, com o próximo, destrói tudo. Nós precisamos, como cristãos autênticos, filhos do Deus Altíssimo, saber lidar com os nossos sentimentos. O indivíduo temperamental provoca grandes transtornos na família, no trabalho, na igreja e na sociedade. E é verdade isso. Muitas pessoas tentam encobrir os seus pecados, dizendo que são sinceras e que não levam desaforo para casa. Quem já disse isso? Eu já disse. Tentam encobrir os seus pecados, dizendo: eu levar desaforo para casa? Nunca! Nunca vou levar desaforo para casa. Meu pai me ensinou muito bem. Muito bem. Se eu tomo um beliscão na escola, eu dou um pisão. Se eu apanho, eu revido. Isso é o que o mundo diz. Isso é as mentiras que estão às vezes fundamentando a nossa vida. Alguém que não tem domínio próprio fere e machuca quem está ao seu redor. Agora, quem congela a ira, quem realmente internaliza essa ira, ele vive como um vulcão efervescente, irmãos. É uma aparência calma, tranquila, mas por dentro, larvas incandescentes queimam tudo. Precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Como cristãos verdadeiros, um cristianismo prático, pessoas que sabem controlar bem o que falam, e pessoas que sabem controlar bem as suas emoções.
E daí nós chegamos na religião genuína, que Tiago fala. No cristianismo prático, no cristianismo autêntico. Está no versículo 26 e 27. Vamos ler, de Tiago capítulo 1. Se alguém, Tiago capítulo 1, 26 e 27. Se alguém, presta atenção, por que eu comecei com isso? Por que nós começamos sobre o falar? Olha o risco. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. Olha o que o texto está dizendo, irmãos. Volta por favor, irmã. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. E o cristianismo que você vive não tem valor nenhum. Pode passar. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. A religião pura e verdadeira vai muito além do que as doutrinas e ritos. Ela envolve uma prática, ela envolve um movimento, ela envolve uma ação. E há hoje, infelizmente, um grande abismo do que eu falei no passado, que não ocorre com Jesus, entre o que nós falamos e o que nós vivemos. Porque nós somos pessoas que falam demais e agem pouco. E não há essa concordância do que nós falamos, do que nós fazemos. Entre o que dizemos e o que falamos, entre a profissão de fé e a nossa prática de vida, entre um cristianismo teórico e um cristianismo prático. Esse distanciamento entre essas verdades inseparáveis, essa falta de consistência, de coerência, dá luz a uma religião esquizofrênica e farisaica. Dá luz a uma religião louca. Ninguém entende absolutamente nada. O mundo olha, as pessoas olham e falam assim: meu Deus, o que é isso? Que miscelânea de coisa é essa? Que coisa maluca é isso? Em Lucas capítulo 11, os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar. Por quê, irmãos? Porque Jesus era um homem de oração. Jesus vivia se relacionando com o Pai constantemente, e eles viam uma prática na vida de Jesus. E o que eles estavam pedindo é: Senhor, nos ensine a orar como o Senhor é, como o Senhor faz. Porque nós não conseguimos. Então tudo que acontece, irmãos, acaba virando uma loucura para quem enxerga de fora. Existe tantas mentiras infiltradas dentro das comunidades, irmãos. Nós corremos riscos diariamente, porque nós somos prontos para falar e tardios para ouvir. Nós fazemos absolutamente o contrário. Tiago era um homem de mente muito lógica e de um espírito muito prático. E ele toca no ponto do problema, e ele aponta a seriedade e o risco de viver uma religião descomprometida, mística, etérea, teórica, descontextualizada e sem prática. Ele fala: olha, tem risco vocês viverem esse tipo de religião descomprometida com a verdade, mística, etérea, fantasiosa, teórica. Existe um grande risco. Tiago fala, irmãos, diz que não basta um ritual bonito, uma liturgia boa, pomposa, uma exterioridade irretocável. É preciso celebrar a liturgia da vida. É preciso sabedoria para viver.
É preciso viver demonstrando um cristianismo prático, um cristianismo autêntico, o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro evangelho de Cristo, que transforma e que muda a vida das pessoas. E por isso ele nos coloca ali no prumo de Deus e nos questiona: será que nós vivemos esse cristianismo prático? É uma pergunta para você. Será que você vive esse cristianismo prático? Será que eu vivo esse cristianismo prático? Como saber se nós vivemos? É a pergunta. Como saber se eu vivo? Eu não sei. Como saber que eu vivo? Ele menciona duas coisas, e uma eu já acabei de falar. Essa pessoa tem o controle da sua língua. Tiago alerta para o perigo de um temperamento doente e explosivo, de uma língua solta. Irmãos, é uma verdade estabelecida por Cristo. Precisa guiar a nossa vida, precisa guiar a sua noiva nesse tempo. Nós precisamos aprender, irmãos, a ouvir o que Deus está falando, a sermos bons praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós precisamos do Espírito para nos ajudar todos os dias, e é a promessa dele que ele estará conosco todos os dias. Essa guerra nós não vamos lutar sozinhos, é promessa de Deus. Mas quando o mundo diz: olha, se justifica, olha, não deixa isso para trás, olha, fala, olha lá, vai lá, se justifica, traz os seus argumentos que são bons. Ah não, eu tenho que falar porque tem que aprender, eu tenho que falar. Irmãos, parem, ouçam. Jesus disse que uma pessoa que nutre raiva, sentimento, isso desemboca, irmãos, em ofensa ao próximo, e é passivo do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 22. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, preste atenção: mas eu lhes digo que no dia do juízo, palavras de Jesus, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absorvido, ou por suas palavras você será condenado. Não sou eu que digo, é o Cristo. Tiago compara a língua com várias coisas. Ele faz uma analogia muito grande da língua no seu livro. Ele compara a língua com um cavalo folgoso sem freio. Ele compara a língua como um navio sem leme, que pode espatifar nas rochas. Ele compara a língua como uma fagulha que incendeia uma floresta. Ele compara a língua com uma fonte contaminada, com um mundo de iniquidade, com uma fera indomável. Jesus disse que a língua revela o coração, Mateus capítulo 12. A palavra irrefletida, a conversa torpe, a mentira leviana, as acusações maldosas, as orquestrações na calada da noite, as fofoquinhas, são provas incontestáveis do grande poder destruidor da língua. Se a língua é peçonhenta, má, afiada e suja, a religião é oca, vazia e nula. Se a nossa língua é peçonhenta, é má, é afiada para acusar, para julgar as pessoas, isso vai desembocar no cristianismo esquizofrênico e louco, que não reflete a imagem do nosso Cristo, e não reflete a imagem de Jesus. Nós não podemos glorificar a Deus com a nossa língua e ao mesmo tempo destruir a vida de alguém com a nossa peçonha. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio.
A língua funciona como uma feridora do coração. Ela é uma radiografia que revela o que está no nosso interior. Não há um coração puro não há um coração puro se a língua é impura. E não há uma língua santa se o coração é um poço de sujeira. Não há um cristianismo verdadeiro sem santidade da língua. Se o coração estiver certo, a língua vai mostrar. Se nós vivemos e realmente nós temos esse cristianismo e vivemos esse cristianismo autêntico, prático, real e verdadeiro, a nossa língua vai dar cabo de mostrar. Outro aspecto que Tiago fala é ter uma vida santa, guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, do sistema de valores pervertidos, corruptos, sujos, imorais e inconsequentes. Esses valores desbastam os valores de Deus. Essas mentiras que Satanás começa a contar para nós, irmãos, que tudo pode, que isso é certo, que está errado. Esses valores que nós temos, eles corroem os absolutos de Deus. Eles destroem as verdades que Deus tem batido diariamente nos nossos corações. Essas perversões, irmãos, que estão no nosso meio. E eu falo no nosso meio, irmãos, no meio geral da sociedade. Elas instauram o relativismo, o conformismo, o imediatismo, o hedonismo. Elas levam com comprometimento ao pecado, irmãos. Agora preste atenção numa coisa: ser um cristão autêntico é inconformar-se com os conformismos do mundo. Vou dizer de novo: ser um cristão autêntico é inconformar-se com os conformismos do mundo, para se conformar com os inconformismos de Deus. Vou falar de novo. Ser cristão autêntico é inconformar-se com os conformismos do mundo e conformar-se com os inconformismos de Deus. Nós somos tirados do mundo e separados para Deus. Somos enviados de volta ao mundo não para o imitarmos, e nem para cobiçarmos as coisas que há nele, mas para sermos luz e sal. No mundo nós somos embaixadores de Deus, ministros da reconciliação, somos sal, luz e o perfume de Cristo. É para isso que Deus tem nos levantado. É sobre essa verdade que nós vivemos. E Tiago fala sobre a compaixão dos necessitados. Estou quase terminando. Tiago não está focando em uma questão doutrinária, mas de um assunto de vida prática. O conteúdo da fé, a essência da fé, é a morte expiatória de Cristo, a sua ressurreição gloriosa e o seu retorno. Esta é a essência da fé. O cuidado com as pessoas não é o conteúdo do cristianismo, mas a sua expressão. Como que nós expressamos um cristianismo prático? Como que nós expressamos um cristianismo autêntico? Quando nós cuidamos uns dos outros. A preocupação prática da religião de uma pessoa é o cuidado uns com os outros. A religião é prática, a religião é a prática da fé, e a fé é em ação. Quando nós olhamos no espelho da palavra, irmãos, olhamos para a palavra, nós vemos sempre Deus, a nós mesmos e o nosso próximo. Foi assim quando Deus chamou Isaías, em Isaías 6, do 3 ao 8. Quando Isaías se sente incapaz e impuro, o Senhor separa um anjo com uma brasa viva e toca os lábios de Isaías. Estava lá, quem? Deus e Isaías. E o que Deus fala? A quem enviarei? E Isaías fala o quê? Envia-me a mim. Ou seja, Deus, Isaías e o próximo. Deus, você e o próximo. Deus, você e o próximo.
visitar os órfãos e as viúvas. Não é uma cortesia pietista, não é piedade, não é porque eu sou bonzinho, não é um desencargo de consciência. Trata-se de socorro, trata-se de envolvimento, trata-se de empatia, de compaixão manifestada na ajuda concreta, no suprimento das necessidades daqueles que carecem de ajuda. O que o diabo tem implantado nas igrejas? Solidão. O Alex pregou sobre isso. E ele não falou os dados, que são dados alarmantes. Pessoas que vivem solitárias, famílias que vivem solitárias dentro das igrejas. E a expressão e a verdade de Cristo é: Deus, você e o próximo. Deus, a sua família e a família do próximo. Esta é a expressão de um cristianismo autêntico e prático. É isso que o diabo tem roubado, é isso que o diabo tem tentado destruir, com um cristianismo teórico, vazio, oco, com uma religião que não aponta para ninguém. E nós não vivemos, em nome de Jesus, nós não vivemos sobre essa realidade. Nós vivemos um cristianismo prático. Deus tem nos ensinado, irmãos, Deus tem nos ensinado a cada dia a viver esse cristianismo dentro da nossa casa, dentro dos lares, dentro das casas, na nossa comunidade. Deus tem nos ensinado, e nós vamos alcançar em nome de Jesus. Nós seremos conhecidos como pessoas que carregam a presença de Deus onde vão. Nós seremos pessoas e famílias que carregam em si o peso da presença de Deus onde vão. Pessoas que não falam, que não saem falando pelos cotovelos. Pessoas que não falam asneiras e asneiras. Pessoas que sabem escutar, e quando as palavras saem da boca, são para curar, são para edificar, são para transformar a vida uns dos outros. O cristão verdadeiro, ele não é egocêntrico, ele não é narcisista, ele não pensa em si próprio, ele não vive recuado no seu mundo, olhando para si mesmo. Ele se levanta da poltrona da indiferença, ele age, ele tem mãos abertas, coração bondoso e um bolso generoso. Não há dado ao falar pelos cotovelos. Não ama de palavras, mas ama de coração. Usa a razão, usa a mente, porque isso dá pão a quem tem fome. Ele celebra a liturgia da generosidade e evidencia a verdadeira religião. Ele dá pão a quem tem fome, distribui roupa para quem está nu, visita enfermos e presos, abrigados, forasteiros. Atos concretos de amor que Jesus espera e que vai nos cobrar deles. Deixar essas coisas, deixar de fazer isso aos homens, é deixar de fazer ao próprio Jesus. Então preste atenção. O cristianismo, portanto, é ver Cristo na face de nosso próximo e servir a este como se fizéssemos para o próprio Deus. O cristianismo prático e autêntico é ver Cristo na face de nosso próximo e servir a este como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Isto é o cristianismo, é essa a essência da fé, é isso que nós carregamos. Essa dependência uns dos outros de olhar e ver Cristo. E não ver só os problemas, e não ver só os pecados, e não ver só as mazelas, e não ver só os erros, mas ver Cristo na vida das pessoas. E servir elas mesmo que ainda magoados, ainda sentidos, mas servir como se estivesse fazendo para o próprio Cristo. Quando nós negamos a ajuda, quando nós negamos a oração para os nossos irmãos, nós estamos negando ao próprio Deus. Quando nós estamos sentados na nossa cadeira da indiferença e o resto se exploda, irmãos, nós estamos seguindo contra a verdadeira religião. A nossa verdadeira religião, irmãos,
Tiago fala no versículo 27. Quando nós negamos isso no versículo 26, fala que a nossa religião não leva a lugar nenhum, é nula, não tem valor. Nós amamos e escolhemos e estamos crescendo no amor que expressa. É notório isso dentro dessa comunidade. Pessoas que realmente cumprem o que falam, são fiéis, são leais, são próximos, estão vivendo essas realidades dentro das casas, dentro das casas, dentro da comunidade. Nós temos crescido, irmãos, glória a Deus por isso. Quando Tiago fala de uma religião pura e sem mácula diante de Deus, significa dizer que há uma religião que é não aceitável para Deus. Qual é ela? É aquela apenas de palavras, de uma fé que não tem demonstração. Não se engane, irmãos, o diabo ele quer fazer você se isolar. Sabe por que ele vai te isolar, irmãos? Porque ele te isolando e isolando a sua família, ele atenta. Eu estou falando esse tempo só no gogó? É? Meu Deus. Será? Não, né? O diabo ele quer te isolar. E se ele consegue fazer isso em sua casa, ele atenta justamente contra o propósito de Deus. Ele está atentando justamente, ele está indo contra justamente o ponto central do propósito de Deus, que é uma família. Quando ele nos isola, não há demonstração de fé, não há demonstração de amor. O Alex falou isso. Não existem pessoas autossuficientes e também não existem famílias autossuficientes. A minha família depende da família de vocês e vice-versa. Você não é autossuficiente em si mesmo. A sua família não é autossuficiente em si mesma. Não adianta você questionar isso, não adianta você bater nessa tecla. A palavra é clara, a verdadeira religião é aquela que te movimenta. Você sai dessa estrutura que você mesmo estabeleceu e chega até outros lugares, e alcança outras pessoas, e alcança outras famílias. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho, irmãos. É ser bênção para as outras pessoas. Tornarmos instrumentos de Deus para aliviar o sofrimento das pessoas que precisam. Sermos o sal da terra e a luz do mundo. Nada menos do que isso. Ouçam, por favor, o que o Senhor trouxe hoje. É muito sério isso, irmãos. Aprendam. Saibam controlar a sua língua e o seu sentimento. Queria orar por você. Essa série é sobre as verdades que guiam a nossa vida. Esta série é o Senhor reforçando verdades que guiam a nossa trajetória. Não vamos viver mais sobre mentiras, porque isso tem apontado um cristianismo desvinculado do seu Cristo. Vamos viver sobre essas verdades.
e demonstrar quem Cristo é de verdade. Senhor, eu quero orar aqui nessa noite pelos meus irmãos, Pai, por essa palavra que foi ministrada hoje nesses corações, os nossos corações. Nós queremos ser pessoas, como diz Tiago, Deus, pessoas que praticam a palavra e que não são somente ouvintes, que não somente ouvem, mas que praticam. Nós não queremos, Pai, um cristianismo desvinculado do Senhor. Não faz sentido. Não faz sentido uma religião desvinculada do seu rei. Não faz sentido para nós, Pai, vivermos do jeito que nós estamos vivendo. Então nessa noite, Deus, eu peço a ajuda do Senhor. Ajuda para que o Senhor realmente revele aos nossos corações os pontos a qual nós estamos errando, Deus. E reforcem as verdades do Senhor sobre eles. Sobre esses pontos vulneráveis do nosso coração, reforcem as verdades do Senhor sobre cada ponto. Jesus, a sua igreja estará pronta naquele dia, pronta, Senhor, preparada naquele dia, Deus. E eu creio que essa realidade, Senhor, ela vai sendo construída dia após dia. Nós vamos sendo como o Senhor é, dia após dia. Nós vamos crescendo na nossa fé, nós vamos amadurecendo dia após dia. Então nos ajuda, Deus, a sermos transformados dia após dia, Deus. Nos ajude a viver isso na nossa prática. Nos ajude, Senhor, como comunidade, a aprender a ouvir uns aos outros, aprender, Deus, a falar no momento certo, aprender a controlar os nossos sentimentos, a saber, Deus, que isso é definitivo para demonstrar a nossa fé. A nossa fé não é simplesmente de palavras, mas sim de demonstrações, de prática, de ação, de movimento. Foi Jesus que nos ensinou isso. Ele não simplesmente disse que ama, mas Ele demonstrou o seu amor na cruz do Calvário. Que assim seja, Deus. Que assim seja nos nossos dias. Que haja em nós uma fé prática. Que haja em nós, Senhor, um evangelho genuíno e prático nos nossos dias. Que nós possamos aprender a celebrar a liturgia da vida. Que nós podemos aprender a lidar com as coisas pequenas da vida e desfrutar delas, Senhor. Ouvir as nossas esposas e esposos, ouvir os nossos filhos, ouvir os nossos amigos, compartilhar, Senhor, impressões. Crescer nos relacionamentos, Deus. Eu oro sobre essa comunidade, para que o Senhor continue, Senhor, se revelando aqui, para que o Senhor continue, Deus, revelando a sua palavra neste lugar, e que haja uma igreja desse lugar, Senhor, uma igreja que pratica a sua palavra, e que não é simplesmente ouvinte. Essa, Senhor, é a minha oração nessa noite, Deus, que sejamos pessoas que praticam a sua palavra, que amam, Senhor, por atitudes, em nome de Jesus, Pai. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.